1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram suas tropas para a batalha. Eles se prepararam para o combate em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas acamparam no vale de Elá. As tropas já estavam em formação de batalha contra os filisteus. Os filisteus ficaram numa montanha e os israelitas na outra encosta, tendo um vale entre eles. De repente surgiu das fileiras dos filisteus um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias de Gate. Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 60 quilos. Usava também caneleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, de sua posição, desafiava os israelitas. Por que incomodar todo o exército? Não sou eu um filisteu e vocês súditos de Saul? Escolham seu melhor guerreiro e tragam-no a mim. Se ele tiver sorte em me matar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu tiver sorte em matá-lo, vocês serão nossos escravos e passarão a nos servir. Estou desafiando as tropas de Israel. Tragam-me um homem que possa duelar comigo. Quando Saul e suas tropas ouviram o desafio do filisteu, ficaram aterrorizados e perderam a esperança. Nesse meio tempo, Davi chegou ao campo de batalha. Ele era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé, pai de 8 filhos, já estava muito idoso para lutar no exército de Saul. Mas os 3 filhos mais velhos de Jessé foram com Saul para a guerra. Os nomes dos filhos que se alistaram no exército eram Eliabe, o primogênito, Abinadab e o terceiro, Samá. Davi era o caçula. Enquanto os 3 irmãos mais velhos estavam no campo de batalha, Davi ficou dividido entre ajudar Saul e cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Toda manhã e toda tarde, durante 40 dias, Golias se posicionava e desafiava os israelitas. Certo dia, Jessé disse a Davi: Pegue este saco de trigo tostado e 10 pães e leve a seus irmãos que estão no acampamento. Leve estes 10 queijos para o capitão da divisão. Veja como estão passando seus irmãos e volte para me dizer como estão Saul, seus irmãos e todos os israelitas na batalha contra os filisteus no vale de Elá. Davi se levantou de madrugada, deixou alguém encarregado de cuidar das ovelhas e foi levar a comida, de acordo com as instruções de Jessé. Ele chegou ao acampamento numa hora em que o exército estava se preparando para a batalha com gritos de guerra. Israel e os filisteus estavam posicionados, um de frente para o outro, preparados para o combate. Davi deixou os suprimentos aos cuidados do guarda, correu para a linha de combate e saudou seus irmãos. Enquanto conversavam, o guerreiro filisteu Golias de Gate saiu e se pôs à frente das suas fileiras, desafiando os israelitas como de costume. Davi ouviu o que ele disse. Os israelitas, com medo do gigante, se dispersaram por todos os lados. No meio das tropas, o comentário era este: Você já viu alguma coisa assim? Esse homem provoca Israel abertamente. Quem conseguir matá-lo está feito. O rei dará uma generosa recompensa, oferecerá sua filha por mulher e isentará toda a sua família de impostos. Davi, conversando com o homem que estava a seu lado, perguntou: Qual será a recompensa para quem matar o filisteu e livrar Israel dessa desonra? Afinal, quem esse incircunciso filisteu pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Repetiram a ele o que todos comentavam sobre o que o rei daria a quem matasse o filisteu. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi conversando com os soldados e perdeu a paciência. O que você está fazendo aqui? Por que não está cuidando daquelas ovelhas magricelas? Eu sei qual é a sua intenção. Você veio para assistir à batalha de camarote.
Davi respondeu: Qual o problema? Só fiz uma pergunta. Ignorando o irmão, voltou-se para outro soldado e fez a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Alguém contou a Saul que Davi estava conversando, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse: Senhor, não perca a esperança. Estou pronto para enfrentar esse filisteu. Saul respondeu a Davi: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É muito jovem e inexperiente. O filisteu tem mais tempo nas guerras que você de vida. Davi retrucou: Sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou um urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava-o e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia seu pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava. Por isso farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso, que está afrontando o exército do Deus vivo. O Eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Saul concordou. Tudo bem, pode ir. Que o Eterno ajude você. O rei equipou Davi com uma armadura, pôs na cabeça dele seu capacete de bronze e prendeu sua espada à cintura. Davi tentou andar, mas nem conseguia se mexer. Davi disse a Saul: Mal consigo me movimentar com toda esta parafernália. Não estou acostumado a isto. Em seguida tirou tudo aquilo. Davi pegou seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, guardou-as no seu alforje de pastor e com seu estilingue se aproximou de Golias. O filisteu que andava de lá para cá atrás de seu escudeiro viu Davi se aproximando. Ele olhou para baixo e zombando disse: Vejam só, um jovem ruivo e arrumadinho. Golias ridicularizou Davi. Acaso sou um cachorro para você vir me enxotar com um pedaço de pau? E amaldiçoava Davi, invocando os seus deuses. O filisteu esbravejou: Venha! Vou atropelar você e deixar seu corpo para os corvos. Será um prato cheio para os animais do campo. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardos. Mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. Hoje mesmo, o Eterno entregará você nas minhas mãos. Estou prestes a matá-lo, cortar sua cabeça e entregar seu corpo e também o corpo de todos os seus companheiros filisteus aos corvos e animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus extraordinário em Israel. Todos aqui ficarão sabendo que o Eterno salva sem depender da espada ou da lança. A batalha pertence ao Eterno. Ele entregará vocês em nossas mãos. As palavras do jovem mexeram com o filisteu, e ele começou a vir na direção de Davi, que, deixando as fileiras israelitas atrás de si, saiu correndo na direção do filisteu. Davi pegou uma pedra do alforje, lançou-a com o estilingue e atingiu o filisteu na testa. A pedra ficou cravada em sua fronte, e o gigante caiu com o rosto em terra. Foi com um estilingue e uma pedra que Davi derrotou o filisteu. Ele o atingiu e o matou. Davi nem carregava espada. Depois que o filisteu caiu, Davi correu e ficou de pé sobre ele, puxou a espada do gigante da bainha e terminou o serviço, cortando a cabeça dele. Os filisteus, vendo que o seu grande herói estava morto, fugiram para se salvar. Os homens de Israel e Judá foram atrás deles, gritando, e perseguiram os filisteus até os arredores de Gate e a entrada de Ecrom. Ao longo de toda a estrada de Saaraim até Gate e Ecrom havia filisteus caídos. Depois de os perseguirem, os israelitas voltaram e saquearam o acampamento. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas deixou em sua tenda as armas do gigante. Quando Saul viu Davi saindo para enfrentar o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: Conte-me sobre a família desse jovem. Abner respondeu:
Juro por minha vida, ó rei, que não a conheço. O rei ordenou. Pois descubra a que família esse jovem pertence. Assim que Davi regressou depois de matar o filisteu, Abner trouxe a cabeça do filisteu que ainda estava com Davi e a entregou a Saul. O rei perguntou: Jovem, quem é seu pai? Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, que vive em Belém. 1 Samuel, capítulo 18. Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas ficou profundamente impressionado com Davi. Um laço muito forte de amizade se desenvolveu entre eles. Jonatas se comprometeu totalmente com essa amizade com Davi e desde então passou a ser seu principal defensor e melhor amigo. Saul acolheu Davi em sua casa para que ele não retornasse mais à casa de seu pai. Jonatas, pela forte amizade que tinha com Davi, fez um acordo com ele. Ele o formalizou com uma dádiva. Entregou a ele a sua vestimenta real e suas armas, armadura, espada, arco e cinturão. Tudo o que Saul mandava Davi fazer, ele fazia, e fazia bem feito. Ele era tão bem-sucedido que Saul encarregou das operações militares. Tanto o povo quanto os membros da corte de Saul aprovavam e admiravam a liderança de Davi. Quando o exército voltava para casa depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todos os vilarejos de Israel, cantando e dançando, recepcionando o rei Saul com tamborins, cânticos festivos e gritos de vitória. As mulheres cantavam com alegria. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito incomodado com aquilo. Tomou o refrão como um insulto pessoal e disse: Deram crédito a Davi por dezenas de milhares e a mim somente por milhares. Quando menos se esperar, entregarão o reino a ele. Daquele momento em diante, Saul teve inveja de Davi e ficou de olho nele. No dia seguinte, um espírito perturbador enviado por Deus afligiu Saul, que ficou transtornado. Davi dedilhava sua harpa, como era costume nessas situações. Saul tinha na mão uma lança. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi. Seu pensamento era: vou cravar Davi na parede. Mas Davi se desviou da lança. Isso aconteceu 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois estava claro que o Eterno abençoava Davi e tinha abandonado Saul. Por isso Saul afastou Davi de sua presença, designando o oficial do exército. Davi estava sempre na frente de combate e era bem-sucedido em tudo o que fazia, pois o Eterno estava com ele. Diante do sucesso de Davi, Saul ficou ainda mais preocupado. Mas todos em Israel e em Judá gostavam de Davi, e todos gostavam de ver Davi em batalha. Certo dia, Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, minha filha mais velha. Quero dá-la em casamento a você, mas preciso que você mostre sua coragem para mim, que lute as batalhas do Eterno. Saul estava pensando: os filisteus o matarão por mim. Não precisarei levantar a minha mão contra ele. Constrangido, Davi respondeu: Você fala sério? Sou de uma família humilde. Não posso ser genro do rei. O casamento de Merabe e Davi foi acertado. Mas perto da data marcada, Saul voltou atrás e entregou sua filha a Adriel de Meolá. Nesse meio tempo, a outra filha de Saul, Mical, se apaixonou por Davi. Quando Saul soube disso, ficou contente e pensou: tenho outra chance. Mical será a armadilha, o pretexto para mandar Davi a uma guerra em que os filisteus com certeza acabarão com ele. Assim, ele prometeu outra vez a Davi: Você será meu genro. Saul ordenou aos membros da corte: Digam a Davi em particular: o rei está muito contente com você e todos na corte gostam muito de você. Não perca tempo. Aceite a proposta de ser genro do rei.
Eles se esforçaram para convencer Davi, mas ele estava relutante. O que vocês estão pensando? Não posso fazer isso. Não sou nada. Não tenho nada a oferecer. Quando eles informaram a Saul a resposta de Davi, ele mandou outro recado a Davi. O rei não está exigindo de você nenhum pagamento. Apenas quer que mate 100 filisteus e traga provas de sua vingança a favor do rei. A ordem é que você se vingue dos inimigos do rei. Saul esperava que Davi fosse morto em combate. Ao saber disso, Davi ficou contente, pois ali estava algo que ele podia fazer para ter o direito de ser genro do rei. Por isso não perdeu tempo, foi logo ao que importava. Ele e seus homens mataram os 100 filisteus, trouxeram as provas dentro de um saco e as contaram na presença do rei. Missão cumprida. E Saul deu sua filha Mical a Davi em casamento. Saul, percebendo que a bênção do Eterno sobre Davi era cada vez mais evidente e que sua filha Mical o amava, ficou ainda mais preocupado e passou a odiá-lo. Sempre que os comandantes filisteus saíam para a guerra, Davi estava lá para enfrentá-los, ofuscando com suas ações os soldados de Saul. O nome de Davi estava na boca do povo. 1 Samuel, capítulo 19. Saul se reuniu com seu filho Jonatas e outros homens, e deu a eles ordem para matar Davi. Jonatas admirava Davi, por isso foi avisá-lo. Meu pai está procurando uma maneira de matar você. Vamos fazer assim. Amanhã cedo fique escondido. Vou sair com meu pai ao campo, perto de onde você estiver escondido. Vou conversar com ele a respeito de você para descobrir suas intenções. Depois, contarei a você o que ele disser. Jonatas falou com seu pai a respeito de Davi, elogiou o amigo e pediu: por favor, não faça nada contra Davi. Ele não fez nada de errado contra você. Veja quanta coisa boa ele realizou. Ele arriscou a própria vida matando o filisteu. Que vitória o Eterno concedeu a Israel naquele dia. Você estava lá, você viu e o aplaudiu com os demais. Por isso, qual a razão para atacar um inocente, para matar Davi sem motivo algum? Saul ouviu com atenção e reconheceu. Você está certo. Tão certo quanto vive o Eterno. Davi continuará vivo. Ele não será morto. Jonatas mandou chamar Davi e relatou a ele a conversa que tinha tido com seu pai. Depois levou Davi de volta para Saul, e tudo voltou a ser como antes. Mais uma vez houve guerra, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele os enfrentou com bravura, e os inimigos fugiram. Mas um espírito atormentador da parte do Eterno veio sobre Saul e tomou conta dele. Certo dia ele estava sentado em casa com sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava sua harpa. De repente, Saul tentou encravar Davi com a lança, mas ele se desviou. A lança ficou encravada na parede e Davi escapou. Era noite. Saul enviou alguns homens à casa de Davi. Eles deveriam vigiá-lo e matá-lo logo cedo. Mas a mulher de Davi, Mical, contou ao marido o que estava acontecendo. Vamos, não perca tempo. Fuja hoje mesmo, ou estará morto pela manhã. Ela o ajudou a escapar por uma janela. Depois, foi buscar um ídolo doméstico e o deitou na cama. Ajeitou um pelo de cabra sobre a cabeça do ídolo e pôs uma cobertura por cima. Quando os homens de Saul chegaram para capturar Davi, ela disse: ele está na cama, doente. Saul mandou seus homens de volta com a seguinte ordem: tragam-no aqui com cama e tudo, para que eu mesmo o mate. Mas quando os homens entraram no quarto, encontraram apenas o ídolo doméstico com a peruca de pelos de cabra. Saul ficou furioso com Mical e disse: como você faz uma coisa dessas? Você está do lado do meu inimigo. Você o ajudou a fugir. Mical respondeu: ele me ameaçou. Ajude-me a escapar daqui ou mato você.
Davi conseguiu escapar, foi à procura de Samuel em Ramá e contou ao profeta o que Saul tinha feito contra ele. Ele e Samuel foram para Naiote. Alguém deu a informação a Saul. Davi está em Naiote, em Ramá. Imediatamente, Saul mandou que seus soldados fossem buscá-lo. Eles encontraram um grupo de profetas profetizando sob a direção de Samuel, e quando menos esperavam, o Espírito de Deus veio sobre eles também. Os soldados começaram a profetizar no meio dos profetas. A notícia chegou a Saul, e ele enviou outros homens. Eles também começaram a profetizar. Saul tentou mais uma vez. Enviou o terceiro grupo de homens, mas eles também começaram a profetizar. Finalmente, o próprio Saul foi para Ramá. Chegou até a grande cisterna em seco e indagou o povo para saber onde estava Samuel e Davi. Alguém disse: Eles estão em Naiote, em Ramá. Enquanto seguia para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus também veio sobre Saul. Ele percorreu todo o caminho em transe até chegar a Naiote. Ele tirou a própria roupa e permaneceu em transe diante de Samuel um dia e uma noite. Depois, ainda nu, ficou estirado ao solo. O povo comentava: Saul está entre os profetas. Quem diria? 1 Samuel, capítulo 20. Davi saiu vivo de Naiote em Ramá. Foi procurar Jonatas e perguntou ao amigo: O que faço agora? O que fiz contra seu pai para ele estar tão determinado a me matar? Jonatas respondeu: Nada. Você não fez nada errado e não morrerá. Esteja certo disso. Meu pai me conta tudo. Ele não faz nada de importante ou mesmo de insignificante sem confidenciar a mim. Por que faria isso sem eu saber? Mas Davi estava em dúvida. Seu pai sabe que somos bons amigos e vai pensar: Jonatas não pode saber disso. Se souber, vai defender Davi. A verdade é que ele está determinado a me matar. Isso é tão certo quanto vive o Eterno e quanto você está vivo aqui diante de mim. Jonatas disse: Conte-me o que você está pensando. Farei qualquer coisa por você. Davi disse: Amanhã é festa de lua nova. Eu deveria jantar com o rei, mas em vez disso, vou me esconder no campo até a terceira noite. Caso seu pai perceba minha falta, diga: Davi pediu para ir a Belém, sua terra natal, para o sacrifício anual com a família. Se ele disser: tudo bem, então estou seguro. Mas se ele ficar bravo, é porque está determinado a me matar. Por favor, ajude-me nisso. Lembre-se, você fez um pacto comigo em nome do Eterno. Se eu estiver errado, mate-me logo. Por que aguardar para me entregar a seu pai? Jonatas exclamou: Ora, eu jamais faria isso. Se perceber que meu pai está mesmo obcecado por matá-lo, direi a você. Davi perguntou: Quem você enviará para me contar sobre a reação de seu pai? Jonatas respondeu: Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Jonatas disse: O Eterno, o Deus de Israel, é minha testemunha de que a esta hora amanhã vou saber do meu pai o que ele pensa de você. Então, mandarei dizer a você o que descobri. Que o Eterno me castigue se eu abandonar você. Se meu pai insistir em matá-lo, eu o informarei disso e o ajudarei a escapar. Que o Eterno esteja com você como esteve com meu pai. Se depois disso eu continuar vivo, nosso pacto continua valendo. Se eu morrer, você terá responsabilidade para com minha família, para sempre. E seja leal a mim depois que o Eterno finalmente eliminar da terra os inimigos de Davi. Jonatas reafirmou sua promessa de lealdade e amizade com Davi. Era tão leal a Davi que arriscava a vida por ele. Jonatas revelou seu plano. Amanhã é festa da lua nova e perceberão sua ausência à mesa. Depois de amanhã, quando já tiverem desistido de aguardá-lo, volte para aquele seu esconderijo e fique esperando perto da pedra de Ezel. Vou disparar 3 flechas na direção da pedra e mandarei meu ajudante apanhá-las. Se eu gritar para o ajudante: as flechas estão para cá, pegue-as. Esse será o sinal de que você pode voltar em segurança.
assim como vive o Eterno, não tenha medo. Mas se eu gritar, as flechas estão mais adiante. Corra, porque o Eterno quer você longe daqui. Quanto ao nosso acordo, lembre-se, o Eterno está conosco até o fim. Davi se escondeu no campo. No dia da lua nova, o rei estava à mesa para comer. Ele se sentou no lugar de costume encostado à parede, Jonatas à sua frente e Abner ao seu lado. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não comentou nada, pensando: algo aconteceu com ele que o tornou impuro. Talvez esteja ritualmente impuro para a refeição sagrada. Mas no segundo dia da festa, o lugar de Davi continuava desocupado. Saul perguntou a Jonatas: onde está aquele filho de Jessé? Ele não comeu conosco nem ontem nem hoje. Jonatas respondeu: Davi me pediu permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir para casa, quero estar com minha família. Meus irmãos pediram que eu fosse. Se não for problema para você, deixe-me ir. Por isso ele não está à mesa. Saul ficou furioso com Jonatas. Seu filho desnaturado! Acha que não sei que você e o filho de Jessé fizeram um pacto para a sua desgraça e de sua mãe? Juro que enquanto o filho de Jessé estiver solto nessa terra, seu futuro no reino estará em jogo. Vá buscá-lo. A partir de agora, ele pode se considerar um homem morto. Jonatas enfrentou o pai. Por que morto? O que ele fez de errado? Saul, descontrolado, arremessou sua lança contra o filho. Foi o suficiente para Jonatas se convencer de que seu pai estava determinado a matar Davi. Jonatas saiu furioso da mesa e não comeu mais nada o dia todo. Ele estava aborrecido por causa de Davi e irritado pela humilhação que seu pai o tinha feito passar à mesa. Na manhã seguinte, Jonatas foi para o campo, conforme o combinado com Davi. Seu ajudante o acompanhava e Jonatas disse a ele: corra para buscar as flechas que eu atirar. O rapaz começou a correr e Jonatas atirou uma flecha diante dele. O rapaz chegou perto do local em que a flecha parecia ter caído e Jonatas gritou: a flecha não está mais adiante! E gritou outra vez: vamos, corra! Não fique aí parado! O ajudante de Jonatas apanhou as flechas e as trouxe de volta. O rapaz naturalmente não fazia ideia do que estava acontecendo. Só Jonatas e Davi sabiam do combinado. Jonatas entregou suas armas ao rapaz e o mandou de volta para a cidade. Depois que o ajudante foi embora, Davi saiu do seu esconderijo, que ficava perto da pedra, e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. Eles beijaram um ao outro e choraram muito. Davi estava muito mais emocionado. Jonatas disse ao amigo: vá em paz. Nosso pacto de amizade foi feito em nome do Eterno, e ele será testemunha entre nós e entre meus descendentes e seus descendentes para sempre. 1 Samuel, capítulo 21. Davi seguiu seu caminho, e Jonatas voltou para a cidade. Davi procurou o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque saiu para cumprimentar Davi e ficou alarmado. O que você está fazendo aqui sozinho, sem ninguém com você? Davi respondeu ao sacerdote: o rei me enviou numa missão e me instruiu. Este é um assunto confidencial. Não diga nada a ninguém. Combinei de me encontrar com meus homens num determinado lugar. Agora, o que você pode me oferecer para comer? Tem aí uns 5 pães? Veja o que pode conseguir. O sacerdote respondeu: não tenho pão comum, apenas o pão consagrado. Se seus homens não tiveram relação com a mulher recentemente, os pães são seus. Davi respondeu: nenhum de nós tocou em mulher. Sempre fazemos isso quando estamos em missão. Os meus soldados se abstêm do sexo. Se fazemos isso numa missão comum, quanto mais numa missão sagrada. O sacerdote entregou a ele os pães consagrados, os únicos que ele tinha, os pães da presença, que foram retirados da presença do Eterno e substituídos por pães quentes no mesmo dia. Naquele dia, um dos oficiais de Saul estava ali, cumprindo um voto diante do Eterno. Seu nome era Doeg, e ele era edomita, chefe dos pastores de Saul.
Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou alguma espada por aqui? Não tive tempo de apanhar minhas armas. O rei exigiu urgência e eu saí com pressa. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está aqui. Ela está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pode levá-la. É a única arma que tenho aqui. Davi exclamou: Ah, não poderia ser melhor. Passe-a para cá. Depois disso, Davi sumiu, fugindo de Saul. Ele procurou Aquis, rei de Gate. Quando as autoridades de Aquis o viram, disseram: Seria este Davi, o famoso Davi? É a respeito dele que o povo canta em suas danças. Saul mata milhares, Davi dezenas de milhares. Quando Davi percebeu que o tinham reconhecido, entrou em pânico e temeu pelo pior da parte de Aquis, rei de Gate. Vendo que todos olhavam para ele, Davi fingiu estar louco, batendo com a cabeça na porta da cidade e espumando pela boca, enquanto a saliva escorria pela barba. Aquis olhou para ele e disse àqueles líderes: Não estão vendo que ele está louco? Por que o deixaram entrar? Já tenho loucos suficientes aqui e vocês me trazem mais um. Tirem-no daqui. 1 Samuel, capítulo 22. Davi fugiu e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e familiares souberam onde ele estava, foram ao seu encontro para se unir a ele. Não só eles, mas todos os que estavam em situação difícil, os endividados e amargurados. Davi se tornou o líder deles. Eram cerca de 400 homens. Davi foi para Mispá e pediu ao rei de Moabe: Conceda proteção a meu pai e a minha mãe, até que eu saiba o que Deus tem reservado para mim. Ele deixou seus pais aos cuidados do rei de Moabe. Eles ficaram ali durante todo o tempo em que Davi viveu como fugitivo. O profeta Gade disse a Davi: Não volte para a caverna. Vá para Judá. Davi seguiu a orientação do profeta e foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo onde estavam Davi e seus homens. O rei estava debaixo dos carvalhos na colina de Gibeá. Segurava sua lança e estava rodeado por seus oficiais. Ele disse: Ouçam, benjamitas, nem pensem que vocês têm algum futuro com o filho de Jessé. Acham que ele vai dar a vocês terra boa e cargos importantes? Pensem bem. Aqui estão vocês conspirando contra mim, cochichando pelas minhas costas. Nenhum de vocês teve coragem de me contar que meu filho estava fazendo acordos com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se importou em me contar que meu filho ficou do lado desse marginal. Então Doeg, o edomita, que estava entre os oficiais de Saul, falou: Vi o filho de Jessé conversando com Aimeleque, filho de Aitube, em Nobe. E vi Aimeleque interceder por ele diante do Eterno. O sacerdote também deu comida e entregou a espada do filisteu Golias a Davi. Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque e toda a família de sacerdotes de Nobe. Todos compareceram perante o rei. Saul disse: Ouça-me, filho de Aitube. Ele respondeu: Certamente, meu senhor. Por que você se mancomunou com o filho de Jessé e ficou contra mim, dando comida e armas para ele e intercedendo a favor dele diante do Eterno? Por que ajudou um fora da lei a lutar contra mim? Aimeleque respondeu ao rei: Não existe outro oficial em toda a sua administração tão leal a você quanto Davi, seu genro e capitão de sua guarda pessoal. Nem há outro que seja tão respeitado. Acha que essa foi a primeira vez que intercedi por ele a Deus? Certamente que não. Você não pode acusar a mim nem a minha família de cometer algum erro, pois não faço ideia do que você está querendo dizer com fora da lei. O rei disse: Você vai morrer, Aimeleque, você e toda a sua família. O rei ordenou aos seus homens: Cerquem os sacerdotes e matem todos eles, porque estão mancomunados com Davi. Sabiam que ele estava fugindo de mim e não me contaram. Mas os soldados do rei se recusaram a matá-los.
nenhum deles ousou levantar a mão contra os sacerdotes do Eterno. Então o rei disse a Doeg: Mate os sacerdotes! Doeg, o edomita, cumpriu a ordem e assassinou os sacerdotes, 85 homens que usavam as vestimentas sagradas. Ele saiu dali e foi para Nob, a cidade dos sacerdotes, e ali matou homens, mulheres, crianças e bebês, além de jumentos, bois e ovelhas. Apenas Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, conseguiu escapar. Ele fugiu e se juntou a Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha mandado matar os sacerdotes do Eterno. Davi disse a Abiatar: Eu sabia. Quando vi Doeg, o edomita, sabia que contaria a Saul. Eu sou o culpado pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O mesmo que quer matar você, também quer me matar. Fique comigo e protegerei você. 1 Samuel, capítulo 23. Alguém avisou Davi de que os filisteus estavam atacando Keila e saqueando o estoque de grãos. Davi consultou o Eterno. Devo ensinar uma lição a esses filisteus? O Eterno respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Mas os homens de Davi disseram: Aqui em Judá já não estamos seguros, quanto menos se formos a Keila enfrentar a máquina de guerra dos filisteus. Davi voltou a consultar o Eterno. O Eterno respondeu: Desça logo até Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Davi e os seus homens foram para Keila e lutaram contra os filisteus. Ele espalhou os rebanhos deles, impôs a eles uma humilhante derrota e libertou a população de Keila. Depois de ter se juntado a Davi, Abiatar desceu para Keila, levando consigo o colete sacerdotal. Saul descobriu que Davi estava em Keila e pensou: Ótimo, Deus o entregou de bandeja nas minhas mãos. Ele está numa cidade murada com os portões trancados. Está encurralado ali. Saul convocou as tropas e partiu para Keila, com a intenção de cercar Davi e seus homens. Mas Davi soube do plano de Saul e disse ao sacerdote Abiatar: Traga o colete. Davi orou ao Eterno: Deus de Israel, acabei de saber que Saul pretende destruir a cidade de Keila por minha causa. Os líderes da cidade vão me entregar a Saul? Saul vem mesmo fazer aquilo que me disseram? Ó Eterno, Deus de Israel, responde-me. O Eterno respondeu: Ele está vindo. E os chefes de Keila me entregarão, junto com os meus homens, nas mãos de Saul? O Eterno respondeu: Entregarão sim. Então Davi e seus homens fugiram dali. Eram 600 homens. Eles deixaram Keila e ficaram perambulando de um lugar para outro. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele suspendeu o ataque. Davi continuou vivendo em esconderijos nas regiões remotas das colinas de Zife. Saul continuou à procura de Davi sem descanso, mas Deus não o entregou nas mãos do rei. Davi permaneceu no distante deserto de Zife, refugiado em Oreza, já que Saul estava determinado a encontrá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi ao encontro de Davi em Oreza e fortaleceu a sua confiança em Deus. Ele disse: Não se desespere. Meu pai Saul não tocará em você. Você será rei de Israel e eu estarei sempre ao seu lado para ajudar. Meu pai sabe disso. Então os dois fizeram um pacto perante o Eterno. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Alguns zifeus procuraram Saul em Gibeá e disseram: Sabia que Davi está se escondendo perto de nós, nas fortalezas e cavernas de Oreza? Neste momento ele está nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Quando você estiver pronto, será uma honra entregá-lo nas mãos do rei. Saul respondeu: O Eterno abençoe vocês por pensarem em mim. Agora voltem e verifiquem tudo. Descubram por onde ele anda e quem o acompanha. Vocês sabem que ele é muito astuto.
Descubram todos os esconderijos dele. Depois encontrem-se comigo em Nacon, e eu acompanharei vocês. Em qualquer lugar de Judá que ele estiver, eu o encontrarei. E os zifeus partiram em missão de reconhecimento para Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, ao sul do deserto de Gesimon. Saul e seus homens chegaram e logo foram atrás deles. Quando Davi soube disso, fugiu para o sul, na direção das rochas, e montou o acampamento no deserto de Maom. Saul foi informado da localização deles e partiu na direção do deserto de Maom. Pouco depois, Saul estava de um lado da montanha e Davi com seus homens do outro. O bando de Davi corria, tendo Saul e suas tropas no encalço deles. No meio da perseguição, um mensageiro apresentou-se a Saul e disse: Volte depressa! Os filisteus estão atacando Israel! Saul foi obrigado a interromper a perseguição e retornar para resolver a situação com os filisteus. Por isso, aquele lugar foi chamado Fuga Apertada. Davi saiu dali e instalou-se com segurança no deserto de En-Gedi. 1 Samuel, capítulo 24. Depois da luta contra os filisteus, alguém informou a Saul: Davi está agora no deserto de En-Gedi. Saul convocou 3.000 dos melhores soldados de Israel e partiu no encalço de Davi e seus homens. Foram para a região dos rochedos dos bodes selvagens. Ele chegou até o local em que havia alguns currais de ovelhas, ao lado da estrada. Perto dali, havia uma gruta, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam amontoados no fundo da gruta. Os homens de Davi lhe disseram: Você acredita nisto? O Eterno deve estar dizendo: entregarei seu inimigo nas suas mãos. Faça com ele o que bem entender. Davi sorrateiramente cortou um pedaço da vestimenta real de Saul. No mesmo instante, sentiu-se culpado e disse aos seus homens: Que o Eterno me livre de fazer algum mal contra o meu senhor, ungido do Eterno. Não vou sequer levantar um dedo contra ele. Ele é ungido do Eterno. Assim Davi impediu que os seus homens acabassem com a vida de Saul. O rei levantou-se e saiu da caverna para seguir seu caminho. Então Davi se pôs à entrada da gruta e gritou para Saul: Meu senhor! Rei meu! Saul olhou para trás. Davi se ajoelhou, fez uma reverência e exclamou: Por que dá ouvidos aos que dizem: Davi quer tirar a sua vida? O Senhor acabou de ter a prova de que isso não é verdade. Aqui dentro da gruta o Eterno pôs o Senhor em minhas mãos. Meus homens queriam matá-lo, mas eu não permiti. Eu disse que não levantaria um dedo sequer contra o meu Senhor, pois é ungido do Eterno. Veja isto aqui, meu pai. Veja este pedaço de pano que cortei da sua roupa. Eu poderia ter cortado o Senhor ao meio, mas não o fiz. Esta é a prova. Não estou contra o Senhor. Não sou rebelde. Não pequei contra o rei, mas o Senhor está tentando me matar. Vamos decidir quem está certo. O Eterno poderá me vingar, mas isso está nas mãos dele, não nas minhas. Um antigo provérbio diz: a perversidade vem dos perversos. Por isso tenha certeza de que as minhas mãos não tocarão no Senhor. O que o rei de Israel acha que está fazendo? A quem está perseguindo? Um cão morto? Uma pulga? O Eterno é nosso juiz. Ele decidirá quem está certo. Que bom fosse se ele olhasse neste instante, resolvesse a situação agora mesmo e me livrasse do Senhor. Quando ele acabou de falar, Saul perguntou: É a voz do meu filho Davi? E começou a chorar, reconhecendo: Você está certo, não eu. Você me tratou bem. Eu é que estou desejando o pior para você. Mais uma vez, você foi generoso para comigo. O Eterno me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Por quê? Quando alguém se encontra com seu inimigo, acaso ele o despede com uma bênção? Que o Eterno o recompense pelo bem que me fez hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e que o reino de Israel estará em boas mãos. Prometa-me perante o Eterno
que não destruirá a minha família, nem eliminará o meu nome da história da minha família. Davi jurou a Saul. Em seguida, Saul voltou para casa, e Davi e seus homens retornaram para seu refúgio no deserto.